Então, hoje, dia 11 de agosto de 2020, às 17 horas, vamos conversar com o professor Giliardi Antônio Pereira da Silva, da Escola Municipal do bairro Shopping Park, e participante da pesquisa de mestrado profissional da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, intitulada Ensino de História na Educação de Jovens e Adultos, Narrativas de Professores de Uberlândia, Minas Gerais, que objetiva compreender como os profissionais do ensino de história na modalidade de educação de jovens e adultos, a EJA, constroem um processo de ensino histórico junto aos estudantes jovens e adultos e qual o sentido da história para a sua formação cidadã. Então, primeiramente, professor, eu quero agradecer pela sua disponibilidade em gravar essa entrevista conosco, né? Eu compartilhar pelo convite. E compartilhar, né, suas experiências e suas ações docentes. Quero reforçar também que essas experiências elas são valiosas, inclusive desconhecidas, né, por muitos outros profissionais que, por exemplo, tiveram uma formação diferente da sua, né? E vai nos permitir manter viva essa troca de experiências, já que toda narrativa será compartilhada publicamente na plataforma digital do Observatório do Ensino de História e Geografia. Então, vamos conversar um pouquinho? Sim, vamos lá. Professor, qual é a sua formação acadêmica? Em qual área que é cada um? É aqui do município? De qual instituição? Eu formei aqui na UFO mesmo, né? Em 2017, tenho graduação e licenciatura e bacharelado em História. E comecei a atuar ano passado, em 2018, dando aulas no Estado, Escola Padre Mário Florestan, para os 9º anos. Nesse ano, estou ministrando aulas na Escola Municipal do bairro Shopping Park, como você disse, também agora para os 8º e 9º anos. Curta minha carreira docente. Certo. Você fez, então, História aqui na UFO, Sim. Né? Você terminou essa formação quando? Em 2017. 2017. Tá. E há quanto tempo que você atua como professor? 2 anos. 2 anos. Tá. E ao longo da sua trajetória docente, né, desses 2 anos, em qual nível, etapa ou modalidade de ensino que você atuou? Nos 8º e 9º anos, ensino fundamental, na parte 2 do ensino fundamental. Certo. Em qual instituição aqui do município? Uma do Estado, né, referente ao governo estadual, que é a Escola Padre Mário Florestan, que é agora recente, do município, a Escola Municipal do bairro Shopping Park. Certo. Então essa foi só uma parte introdutória para a gente poder te conhecer a sua trajetória. E a gente vai entrar já um pouquinho no tema da pesquisa, que é sobre o ensino de história, né? Tá bom. E você, como professor de história, sabe muito bem que o ensino dessa disciplina, durante muito tempo, ela se baseou naquela tradição que levava o aluno a ficar determinado só a fatos históricos, estudar coisas antigas, personagens antigos, né? Sim. Então, ainda hoje, muitas pessoas acreditam que estudar história é só estudar o passado, né? Personagens antigos, fatos antigos, heróis, e acaba que isso não agrega para a sua formação cidadã, né? Para a formação cidadã do aluno. Então, diante disso, professor, eu pergunto, por que ensinar história? Ensinar história é muito ampla, seria essa a resposta. É importante como contexto da cidadania. Sempre gosto de trabalhar essa questão com meus alunos. A cidadania, os seus direitos e deveres, de se compreenderem como sujeitos históricos, mostra para ele que não existem heróis. Nem esses que se dizem heróis ou foram colocados como heróis, eles tiveram a ajuda de pessoas, teve todo o contexto histórico, social e político. Eu sempre mostro para eles que a importância da história é para se compreender a sociedade, para modificar também a sociedade, para tornar a sociedade mais justa. Pode parecer um pouco idealista, certo ponto, mas é para despertar o senso crítico do aluno, né? Para o aluno não se conformar com o status quo, com as injustiças sociais que ele vive, não achar que isso é determinado por uma ordem divina ou porque tinha que ser assim. E a história é importante, a história, seja ela compreendendo o passado, o presente também, para as análises que ela possa fornecer para o futuro, não uma previsão, não uma futurologia, como diria a extrema-direita, mas para a pessoa lutar por um país melhor, uma comunidade melhor, por uma compreensão de vida melhor. A questão também do respeito ao próximo, da alteridade, vencer os preconceitos, né, e os pós-conceitos também, que muitas vezes fazem que as pessoas entrem em conflitos, guerras, essas coisas, e impede que as pessoas tenham sociabilidade, união, respeito à opinião do próximo. Então a história é importante no sentido amplo da vida.
muito, mas muito importante. Eu tento trazer isso dentro para as minhas aulas, trazendo não só o aspecto dos fatos históricos, mas a cultura, a economia, a política, a história vista de baixo, a microhistória, que são importantes também para o aluno compreender mais as questões históricas, além do que está nos livros didáticos, ou que elas vêm nos jornais, nos livros, ou que também é transmitido pelos avós, pela família, mas mostrando para eles também a importância da história da família, a história oral, entre tantas outras coisas. Isso, e a disciplina de história, ela lida justamente com a realidade social, Claro né? que Como sim. você disse, e ela busca estudar e compreender as relações do homem ao longo do tempo, né? Eu acho que é isso que serve para a formação histórica do aluno. E você disse que é professor do ensino fundamental, né? Do 9º ano. E agora está gravando as videoaulas para a turma de EJA, né? Então, eu mantenho a mesma pergunta, mas com um formato um pouquinho diferente, no sentido assim, por que ensinar história na EJA, já que você está dando aula para alunos jovens, adultos, até idosos, que já trazem consigo uma experiência de vida, de trabalho. Então, por que ensinar história para pessoas que já têm a sua própria história? Porque para mim a história deve ser ensinada para todos, desde da criança pequenininha ao mais velho. E é importante a questão da EJA porque é uma questão de acessibilidade para a educação. E a história é importante para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, para que através disso elas possam produzir também o seu conhecimento. A gente fala que nunca é tarde para aprender e não é mesmo. Mesmo que foi fora do tempo escolar, alguns alunos que não tiveram oportunidade, alguns jovens também que não tiveram oportunidade de seguir corretamente as séries ou os anos, as pessoas também por causa do trabalho, até para elas compreenderem o porquê que elas têm a EJA, por que elas não estudaram na escola regular, o que levou, o que fez os movimentos políticos, culturais que levaram elas até essa decisão na vida. Tanto a ficar sem estudar até um certo período e agora voltar para a escola, porque também, e é bom que você passa a ter diálogo com essas pessoas. Como você disse, a história faz parte desse contexto social. O contexto social daquele que estuda na escola rural, na escola do campo, nos bairros periféricos, nos bairros centrais. Então você tem que abordar a história de acordo com essa questão social também, do contexto delas. E eu sinto feliz, eu já tive experiências com EJA assim indiretas, ao ouvir meus amigos que trabalham, e agora também com as gravações das aulas, porque eles gostam quando a gente aproxima as aulas daquilo que é do cotidiano, daquilo que é da sua atualidade. E eles passam a se sentir sujeitos históricos. Eles passam a refletir sobre, peraí, eu posso mudar nisso? Cidadania não é só para uma pequena parcela da sociedade, é para todos. Então, isso é importante, principalmente a questão da inclusão educacional. E a gente estamos tratando aqui também da questão ampla, que é o direito à educação. Claro. Independente de idade, né, de história de vida. E, como você disse, são alunos que têm agora a oportunidade de recuperar, digamos assim, o tempo que não, né, que foi perdido, entre aspas, né, que não é um tempo perdido, mas eu falo o tempo regular, escolar, né, da escola. E aí, diante desses alunos que está tentando recuperar, o que você espera alcançar com o ensino de história para esses alunos? Eu espero alcançar, como eu tenho dito até agora, a compreensão do conceito de cidadania, a importância da história para a produção do conhecimento e para a vida de maneira geral, principalmente uma coisa que eu quero que não somente da história, mas as demais disciplinas, a valorização da educação, né? A gente vive uma sociedade que exige educação, mas ao mesmo tempo despreza em outros aspectos. Despreza a função do professor, as demais formações que são importantes para a manutenção da escola, não só da escola física, mas da escola no sentido estrutural e de aprendizagem, e que isso sirva para que as pessoas valorizem mais a educação e lutem por uma educação de qualidade, de valorização dos professores, porque tudo isso passa por melhorias na sociedade. Eu sempre falo para os meus alunos, podem pesquisar, os melhores índices de desenvolvimento humano, IDH, são de países que investem pesado na educação. E na educação universal, educação para todos. Não importa se a pessoa teve aulas regulares ou não. E só voltando um aspecto, a gente pode utilizar isso. Por que em tal época da história do Brasil você não teve o acesso à educação? Por que só isso se tornou recente? Você pode explicar sobre a ditadura militar, sobre a questão da redemocratização, a Constituição de 1988 que vai trazer essa questão.
né, da educação gratuita e obrigatória e também ampla, universal. Então você pode explicar vários fatos históricos dentro da realidade que ele viveu, da própria vida dele. Ou seja, a história ajuda a compreender a vida. Certo. E agora, você dando aula ou gravando as aulas para esses alunos, né, da EJA, jovens e adultos, como que você seleciona os conteúdos históricos, né, que você aborda nas suas aulas EJA? Então, assim, quais os conteúdos que você prioriza para esses alunos e por quê? Assim, a gente tem assim, tipo uma pré-indicação para as gravações. E são temas relacionados ao mundo do trabalho. Então eu procuro sempre me colocar do aluno, a partir da realidade dele. Então eu trouxe muitas questões da Revolução Industrial, no aspecto trabalho, meio ambiente e tecnologia. Eu sempre procurei, dentro da história, fazer links da Revolução Industrial com os dias de hoje, para que o aluno claro, que a história se torne interessante para eles, para que eles não... E também para que ele se identifique com o conteúdo. Mas não é uma escolha fácil. Você tem que saber como escolher, a maneira certa que você vai escrever o seu roteiro, porque na gravação a gente escreve roteiro. Claro, é o plano de aula. O nosso plano de aula é um plano roteiro. Você tem que saber o público que você vai lidar. Não é o mesmo público que eu vou na escola, lá, eu dou aula para adolescentes, para meninos de entre 12, até 16, até 18 anos. Agora para o EJA já é um público mais diversificado. É um público com pessoas mais experientes. Então tem toda uma mudança de linguagem, uma adaptação do roteiro, e até as escolhas das imagens influenciam. Hoje mesmo eu utilizei numa gravação da aula a questão da mecanização do campo. Como isso traz medo para as pessoas do campo. Porque meus pais não tiveram acesso ao ensino regular. Eu tento convencer eles a participar da EJA, mas até agora eles estão assim meio... não sei, eu já estou velho, pai, não importa, Aí eu vejo muito esses diários entre eles. Tios meus que também estudaram na EJA, conseguiram terminar o ensino médio, até entrar em universidade. Então, dessas experiências, eu tentei produzir os meus roteiros, as minhas aulas, de acordo com essa experiência que eu vivi na minha família, com os meus amigos, e também que a gente lê nos textos sobre a EJA, nos diálogos que a gente tem, como eu tive com você também, entre vários outros aspectos. Claro, não é fácil produzir uma aula, gente. Não é fácil. Né? Tem toda uma questão, você tem que preocupar direitinho com o conteúdo, porque muitas vezes a forma que você aborda pode impedir que a pessoa se amadureça no conhecimento. E aí você tenta, então, trazer conteúdos que tenham a ver com a realidade do aluno, sim, com o contexto que ele está inserido. O contexto do aluno. Então o professor passa, nesse sentido, aspecto, a gente vai ser até um psicólogo. Que é isso? Você é louco de falar? Claro que sim, um pouco, porque a gente tem que entender a mente deles, o que eles pensam, o que eles sentem. Muitas das vezes, igual no ensino fundamental, eu tive que mudar as minhas aulas, o planejamento de aulas, por causa de todo o ambiente que cerca os alunos. Isso vai ser também em relação à EJA. Em relação à EJA, igual eu vou dar aula para a EJA aqui no bairro Shopping Park. Tem todo o contexto histórico, cultural daquele bairro. Tem toda a questão do trabalho envolvida naquele bairro, a forma que as pessoas trabalham. O trabalho determina muito essa questão da aula também. É importante as questões econômicas. Podemos esquecer do aspecto econômico também, que a história estuda bastante. Agora, no meio rural, eu não posso chegar com a mesma aula que eu vou na cidade. Da forma do trabalho e da cultura citadina, eu já tenho que me ambientar a questão rural. E o bom é que a história fornece informações, estudos importantes sobre todas essas áreas. A história é ampla no seu estudo, na historiografia. A gente pega esses textos e leva para as pessoas. Isso é muito bom, isso é gratificante. E aí, então, dentro dessa mudança de planejamento, quais são as metodologias, os recursos didáticos, né, os materiais que você utiliza para desenvolver o processo de ensino de história na EJA? Aí eu utilizei, claro que a gente vai ampliando com o tempo, nas reuniões. Eu gosto de utilizar, porque eu tive êxito com os meninos do Fundamental. Eu creio, por alguns comentários, que teremos êxito com a EJA também, que é a questão da imagem. Porque somos uma sociedade muito imagética. Né? Hoje, a questão das redes sociais também, as pessoas com mais experiência estão se ambientando a elas. Então, não que a imagem vale mais do que 1000 palavras, temos que contextualizar a imagem, mostrar o lado político dela, porque as perguntas também que fazemos essa imagem para ter as respostas e análises corretas. Então eu utilizo as imagens, músicas,
músicas próximas da realidade delas. Se não são próximas, você indica, né? E tenta aprimorar a linguagem do roteiro para a linguagem das pessoas. E a questão que eu falei há pouco, dos exemplos, da questão do cotidiano com o ensino. Né? Eu utilizo, claro, que tem hora que a gente vai para a parte mais erudita, se assim podemos dizer, oculta. Você pega trechos de historiadores famosos, de textos sociológicos, como eu utilizei algumas aulas também, que relacionava a questão do meio ambiente. Mas claro que ali você vai ler com o aluno, interpretar aquele texto e sempre trazer para a realidade dele. A questão da gravação é um pouquinho difícil, porque você não está com o aluno, você não está com o estudante, como nós gostamos de falar. Para ouvir dele, eu não entendi. Professor, mas eu tenho um exemplo, eu vivi isso lá na minha família, quando eu morava em tal local. Então a gente muitas vezes se perde na metodologia, ou aperfeiçoando ela demais, ou muitas vezes deixando a desejar em outros aspectos, porque não tem um aluno para debater com você. E eu gosto desse embate, desse debate, da provocação de ideias, e que muda dentro da aula a sua forma de trabalhar, a sua metodologia. Ela não é fixa, ela é totalmente flutuante. E é adaptável uma pergunta do aluno acaba com toda a sua aula, todo o seu planejamento. Uma simples pergunta, mas eu queria falar, não, mas o aluno teve que perguntar. Mas é bom, eu gosto disso. Como falei, a questão dos textos, imagens, músicas. Hoje eu usei até o papiro que eu trouxe para mostrar para eles. E também falar próximo da linguagem que eles entendem. Gente, eu não estou falando que há uma linguagem ruim, uma linguagem... Não, são formas de linguagem, que são formas de aprendizagem. Eu nem gosto desses conceitos pior ou melhor, evoluído ou não, porque são conceitos muitas vezes carregados de preconceito. E dentro dessas metodologias aí que você disse, né, imagem, textos, tem professores que utilizam do filme, enfim, dentro desse leque. Eu não utilizo o filme porque não tem como, porque a aula é só 30 minutos. Mas lá, faz de conta que eu estou na sala de aula, claro que eu vou passar. Eu amo filmes, eu sou como se diz a pessoa que é viciada em filmes? Eu não lembro o nome, mas eu sei que eu amo filmes. Em 3 anos eu vi mais de 500, 600 filmes. E eu gosto muito de levar o filme também, de testado, para a sala de aula. Claro, vou mostrar para ele, gente. O filme não é a interpretação da realidade. Ele é uma interpretação daquilo que acontece, não é a própria realidade. Isso a gente tem que entender um pouco. Ou seja, você dá aula primeiro, explica primeiro sobre aquele evento, sobre aquele momento, e depois põe o filme. O filme para ele compreender melhor. Como eu volto a dizer, as pessoas gostam das imagens. E as imagens em movimento encantam as pessoas. Citei o Bastardos Inglórios na minha segunda aula. Foi na minha segunda aula que eu citei o Bastardos. Na verdade, eu vim com a camisa do Tarantino e citei Bastardos Inglórios, que é um filme que eu gosto muito, para tratar sobre a questão dos judeus na Alemanha nazista. E ele tem toda a questão da fantasia, coisas que não aconteceram na história, que é importante você mostrar para o aluno. Mas são filmes que dá para... E filmes também que retratam a história do Brasil, que são muitos filmes importantes. O cinema brasileiro é rico, ao contrário do que as pessoas pensam. Tem muito filme bom, filme que pode ser trabalhado em sala de aula. E que na EJA, então, tem muitos filmes também. E que o aluno vai, nossa, bem que o professor falou. Nossa, eu vi lá em casa, que muitas vezes a gente não tem condições materiais, e também por causa dos horários, a questão estrutural das nossas escolas, de exibir um filme. Mas eu indico, eu escrevo no quadro, né? Muitos estão disponíveis no YouTube, como Tempos Modernos, que eu indiquei hoje, para que a pessoa veja. Depois eu peço para o aluno fazer uma resenha, a gente comenta o que é uma resenha, para tentar fazer o link com aquilo que ele vive na sua realidade, dessa forma. Nossa, eu falei tanto agora do filme. Tá tudo certo. E aí, dentro de todas essas possibilidades, né, que são várias, para um público diferente, como a EJA, como que você decide qual recurso ou quais recursos que você vai usar, né? Então, assim, como que você planeja as suas aulas? Nossa, olha, o planejamento. Eu, como não dei aulas pro EJA ainda, talvez eu não saiba responder, mas eu vou tentar um pouquinho. Vou imaginar que eu tô lá na EJA dando aula. Vou ver como a minha turma se organiza. Como ela traz as respostas às minhas ações. E ali eu vou fazer as escolhas do conteúdo. A forma que eu vou abordar o conteúdo. A forma que eu vou também abordar as questões daquele conteúdo. Ou seja, algo que não é fácil. É complexo. Porque o aluno tem que ter talvez seja idílico para muitos falar, mas o aluno tem que sentir prazer naquilo que ele está tendo na sala de aula. Claro que tem muito conteúdo que até para a gente que é professor,
Meu Deus, dá sono. Aí por isso que eu tento muitas das vezes, às vezes que eu falei antes, que a gente estava conversando, as piadas, as brincadeiras. Claro, com o público jovem, aquela piada que eu faço usando as redes sociais, as coisas do dia a dia, o mundo das redes sociais, o TikTok, essas coisas, vai dar certo. Mas para ele, muitas vezes, o que esse cara tá falando? Então tem que ser piada, umas piadas que fazem links. O humor também é usado na sala de aula para tentar trazer eles para mim. Claro, a aula tem o seu momento sério. Mas o preparo da aula é constante. O planejamento é do começo até o final do ano. E é triste quando você vê que muita gente não consegue, talvez não tenha aquela questão do planejamento. O planejamento é muito importante. Para ele, eu não sei tanto responder porque eu não tive experiência. Agora eu vou responder das aulas aqui. Eu sempre imagino, igual eu falei, já disse, volto a dizer, eu imagino como esse público está recebendo. E eu gosto de receber informações de pessoas que veem minhas aulas, embora eu não veja, por questão de não querer me ver nos vídeos. E a pessoa fala, tá bom, maneira que você está falando assim. Não, mas fala dessa forma. Então o diálogo que a gente tem entre nós, professores, igual a gente tem o nosso grupo, ajuda muito. E o planejamento ele não é só do professor, ele acaba que é da escola. Aqui no nosso caso, é um planejamento também do grupo da gravação. As reuniões colaboram muito. Muitas mudanças que eu tive da primeira até essa terceira aula, porque eu tive através das reuniões. Gente, o EJA é tal grupo, o EJA tem essas pessoas, o EJA tem essas ansiedades, a EJA, né? Tem essas ansiedades, o grupo. Aí eu pensei, realmente, tem essas coisas, eu vou tirar, eu vou abordar de uma maneira diferente. Como você me disse, você foi convidado, né, a fazer as gravações para esse público que até então você não tinha contato, né? Fisicamente eu acho que até não tem. Mas então o seu planejamento mudou. Do ensino fundamental 2 para a EJA. Mudou e eu gostei da mudança. Não sei se nas escolas é assim, mais ou menos nas gravações, a questão de trabalhar temas. Ela te amplia o seu foco. Porque você não trabalha só uma revolução industrial, você não trabalha só a questão das greves, ou o Brasil República, ou as greves do Brasil República, ou depois do Getúlio Vargas. Você, através de um tema, você pode trabalhar todas essas questões. E o tema trabalho eu achei muito importante. Eu até agradeço a minha primeira coordenadora, que hoje é coordenadora dos professores de ciências, a Ana, que ela descobriu esses cadernos da EJA, né, feitos pelo Ministério da Educação. E através deles eu pude ampliar até mesmo o meu próprio conhecimento e ao mesmo tempo proporcionar uma aula digna para a EJA. Porque se eu vou trabalhar com eles da forma que eu trabalho com o nono ano, não ia ficar bom. Eles não iam se interessar, iriam ver e não iriam gostar, não iriam aprender, porque é totalmente diferente. É totalmente diferente a forma psicológica, a forma didática. Então, e essa parte temática, até a Kelly, que é a minha segunda coordenadora, que também desempenha um bom trabalho, né, nas edições, na ajuda do roteiro, retira isso, coloca isso. Giliardi, vamos melhorando essa parte. Ela cobra bastante, mas ela é uma ótima coordenadora. E a gente vai evoluindo no nosso trabalho. Né? E é muito importante. E é muito importante mesmo. E aí, professor, como que você avalia o alcance dos objetivos que você pretende nessas aulas de história na EJA, né? Como que você avalia o alcance aí do processo de ensino e aprendizagem? Nossa, essa questão é muito mais difícil, porque nossos métodos avaliativos ainda são presos em provas, né? Meus alunos reclamam que minhas provas são muito grandes como um texto. As minhas supervisoras também. E é difícil nesse momento de pandemia como avaliar o aluno. Né? Talvez a questão da recepção das aulas. A pessoa fala, eu aprendi, você disse tal questão e realmente é isso, ou não, professor, eu discordo porque eu tenho outro ponto de vista de acordo com essa informação. Uma coisa que você procura também incentivar, até como metodologia, as pessoas a pesquisarem sobre os temas. É eles ampliarem, através das minhas aulas, os temas que nós trabalhamos. Porque em 30 minutos não dá para você trabalhar de forma profunda. Uma dificuldade que eu tive agora com as aulas do nono ano, embora eu gravei uma aula para o nono ano. Eu falei questões de 3 bimestres em uma aula. Ou seja, foi tudo bem superficial. E como eu falo rápido, muitas vezes eu tenho certa dificuldade para falar algumas palavras, a gente vai atropelando. Claro que os professores que produzem os PETs, o programa de educação tutorada, essas questões,
eles podem trabalhar vários conteúdos, mas ao mesmo tempo e o aluno, nossa, o professor falou demais, ele falou disso, mas o que é isso? Aí na escola que você vai aprofundar essas questões. Aí não tem como eu dizer como eu posso avaliar isso. Não vou avaliar pela questão das visualizações que tem os vídeos que ficam no YouTube, porque isso é bem um pouco superficial também. Talvez eu vou avaliar no contato que eu tiver desse público. Né? Avaliar como eles receberam, o que eles aprenderam. Porque a avaliação é uma avaliação de mão dupla. Por isso que é necessário uma autoavaliação. Eu gosto de trabalhar com autoavaliação. Porque não só o aluno se autoavalia, mas ele mostra também como ele está avaliando e como ele está compreendendo o professor. Aquilo te mostra falhas também do seu método de trabalho. Né? E é bom que essa avaliação serve para avaliar não somente o aluno em si, mas também a gente. E essa questão da pandemia mudou tudo. Nós estamos descobrindo. É uma novidade. É uma novidade dura, triste. Eu queria estar na sala de aula com os meus 8º e 9º anos. Se eu também conseguisse turmas da EJA, eu ia bastante. Principalmente com o povo da EJA. Um pouco já tive contato, gosto de futebol, eu gosto de usar o futebol nas minhas aulas. E mostro para eles que o futebol tem relações políticas importantes. Para a gente compreender a história. As pessoas pensam que não tem. Que é uma maneira que todo mundo... Grande parte das pessoas gostam do futebol. Uma coisa, eu gosto de saber o que as pessoas gostam. As músicas, os filmes, a questão dos jornais que você se mencionar. A gente vai utilizar também notícias de uma época. Os jornais são riquíssimos para a gente estudar uma época, como a questão da ditadura militar. As charges também, eu gosto de utilizar charges, mostrar para eles como o humor, muitas vezes, esse humor crítico ácido, ele é totalmente político. Como ele traz também informações na história. As questões, hoje eu usei as pinturas rupestres, as pirâmides egípcias, e assim vai. Nesses 2 anos, né, lecionando aí para os 8º e 9º anos, quais as experiências de ensino de história que foram marcantes para você e por quê? Nossa, eu vou até um pouquinho ampliar. Marca até mesmo no estágio de história, antes de eu formar. Lembro de alguns alunos que falaram por causa da minha aula sobre... Eu explicando para eles o que é história, como a história foi mudando, como a história foi ampliando a questão de documentos e de análise ao longo dos anos. E toda essa questão que eu falei no começo, de pôr o aluno como cidadão, e a questão de dele ser um sujeito ativo na história. Foi importante que eu vi muitas pessoas falando, professor, hoje eu estou gostando de história. Hoje eu vejo que a história vai além da questão dos fatos políticos, que não tem tantos heróis assim, que tem muita mentira que nos contaram, que a gente agora está despertando o senso crítico, a pessoa está achando, tem gente que fala, não sei se eles não tinham contato com eles mais, eles falaram, vou fazer história. E é importante. Tem muitas questões, são questões assim da sala de aula. Quer ver? Eu vou falar uma coisa, talvez assim, eu trabalhei muito aqui quando eu trabalhava com o nazismo, mostrando a questão de todas as violências. Depois eu fui trabalhar as questões de ditadura militar no Brasil e trabalhar as atualidades no Brasil. Eu trabalhei índices de criminalidade, de violência sexual, para falar sobre a questão da misoginia e do machismo, mostrando para eles o contexto, como surgiu o movimento feminista, tudo isso. E isso serviu, assim, eu vi meus alunos formarem em roda, me pedirem para fazer isso, para eles debaterem esses temas. Temas também que eu gosto de debater, como o racismo. E os alunos começaram a perceber o tanto de práticas e falas racistas que eles fazem, mas não percebiam que eram racistas. E a gente, peraí, professor, mas essa expressão, essa forma de abordar... E nós percebemos que tinha alguns alunos que tinham ainda a questão do racismo, de práticas. Claro, gente, eu usei da história para mostrar para ele que ele tinha que mudar esse pensamento. Expliquei por que a questão das cotas sociais, da quais eu falo que eu sou apoiador firme e forte, mostrei a importância delas para a questão de igualdade social e racial no Brasil, utilizando sobre o mito da democracia racial, mostrando a questão dos indígenas no Brasil, a questão religiosa também, que eu gosto de discutir, e porque tinha muita intolerância em relação aos alunos que eram agnósticos ou ateus, aos alunos que eram das religiões de matriz africana. Eu passei a trabalhar certos aspectos. Vamos mostrar para a gente tem que conhecer. Vou trabalhar preconceito, é você conceituar sem conhecer a pessoa, sem conhecer a ideia dela. E isso foi marcante porque eu consegui fazer algumas pessoas se unirem, assim, os alunos a compreender o outro, a ter certa amizade, a ter mais
mais respeito. Claro, eu vi relatos tristes. Quando eu trabalhei com a questão do machismo, eu vi muitos relatos de violência doméstica. Coisas assim que me abalaram. O professor não é só um professor. E os alunos muitas vezes veem no professor aquilo que talvez eles não encontram na sua casa, no seu ambiente social. Eles veem o professor como amigo, mesmo que você não se porte como tal. Porque tem a questão da respeitabilidade entre professor e aluno. Sempre que mostrei para eles. Mas acaba que a gente ouvia isso. E a escola deu assistência para essas crianças, para esses adolescentes. São experiências que marcaram, que mostram a importância da história. Não só como conteúdo, porque está lá, porque as leis educacionais mostram que você tem que trabalhar. Não, a importância da história para a vida das pessoas. A questão muito polêmica da educação sexual, que as pessoas temem que sejam debatidas na sala de aula, mas que eu vi os professores trabalharem o sentido educacional e conscientizarem as pessoas sobre violência sexual, sobre o respeito ao corpo. Pessoas que sofrem violências sexuais nas suas casas e não sabem que estão sofrendo. Acham que é normal, mas não é. Isso mostra a importância da educação. E na EJA, assim, eu sei que você não teve nenhum contato, mas tem alguma experiência dentro do ensino de história que foi marcante para esse público? Não, eu creio que vai ter. Eu creio, como eu disse no começo, para eles compreenderem o porquê. Eles tinham que trabalhar na sua infância, enquanto não tinha escolas, ou se tinha escolas não era permitido que eles fossem, por questões de auxiliar a família na economia doméstica, porque a questão da pobreza. O porquê só trabalhar e o trabalho desvinculado da educação. Até hoje as pessoas pensam que quem está estudando está trabalhando, mas quem estuda está trabalhando. É uma forma de trabalho também. E muitos estudam como isso. Eu estudo porque eu quero ter um melhor emprego, professor. Não quero ficar só no cabo da enxada, não. Eu falo desse jeito. Eu quero ter melhores condições de vida. Eu quero aprender também. Eu não quero ser analfabeto a vida toda. Porque ele quer aprender a ler o jornal que ele gosta, o livro que ele tanto almeja ler, compreender lá as letrinhas que estão passando na televisão. Isso é importante. É importante para ele. Aí a pessoa fala, para que estudar não vai mudar a vida dele? Se você pensa que mudança de vida é só melhorias econômicas, não é assim. Vou lembrar de uma, agora eu lembrei sim. Tinha um colega nosso, ele estudava com a gente, não, ele estudava na EJA, mas isso eu era estudante na época. E eu no ensino fundamental, mas éramos no mesmo turno. E ele, quando ele terminou o ensino médio, ele ficou muito alegre. Ele ficou muito alegre e fez um discurso para nós, que éramos amigos dele, para a gente valorizar a oportunidade que hoje nós temos. Claro que necessita muito investimento em educação. Tem muita gente que não consegue permanecer na escola. Principalmente o ensino médio. A evasão escolar é algo ainda preocupante no Brasil, por vários motivos, dentro da escola e fora da escola, que recai sobre a escola, e que necessita de uma grande transformação, que vem política, social, cultural, todos os aspectos, todos nós. Mas é tão bom quando você vê uma pessoa, na época ele tinha uns 50 anos, e todo o discurso que ele fez, a alegria de ter o diploma no ensino médio, e também de aprender, de poder ensinar, de poder ler e compreender aquilo que ele lia. Não é só ler, não é só se alfabetizar, é saber interpretar um texto, ler as entrelinhas do texto. Porque a história também convive com o português. Eu cobro meus alunos. Professor, por que você coloca tanto texto? Porque toda questão tem que ter. Eu falei, gente, mas a história ela exige interpretação. Aí eu falo, claro que a imagem também é uma forma de alfabetização. Na época do Brasil República, as pessoas que não eram alfabetizadas, elas usavam de manifestar as suas angústias, anseios, através de desenhos. É também uma forma de expressão cultural. Não é vocês mesmos, os memes. É os memes hoje. Hoje pouca gente que escreve texto no Facebook igual eu, ninguém curte. Agora as imagens, os memes, todo mundo compartilha, é interessante. E é uma linguagem política. Nossa, eu falei com isso, tem nada a ver com o Não tem problema. Eu empolgo. Pode falar, fica tranquila. Nesses 2 anos, como professor, você percebeu alguma mudança na sua ação docente? Especialmente porque você é professor de ensino fundamental 2 e agora de EJA, né? Então, você atuando aí em diferentes etapas e modalidades, você percebeu uma mudança no seu fazer docente? Muda, porque eu comecei... Nós, quando estamos na faculdade, vou chegar lá, quando eu acabar de formar, vou revolucionar a escola. É uma triste realidade, que você chega lá, você fica com medo e começa a ser tradicional, você começa a ser aquilo que você criticava. E eu comecei, não estava dando certo, não.
né? Essa questão do uso intensivo do livro didático, não sou contra o livro didático, ele é uma importante ferramenta, tanto para o ensino fundamental e tanto para a EJA. E muitas das vezes é triste dizer um contato de conhecimento que o aluno tem. Por isso que eu sempre procuro trazer a questão dos livros, da literatura, usar também a literatura e história, que é importante também que a gente compreender. Aí, provavelmente a história do Brasil é riquíssima na sua literatura para a gente compreender. E eu tive que mudar bastante. Tive que mudar. Gente, a gente não pode dar aula só pensando no salário no final do mês. Sei que é curto, a gente luta por melhorias salariais, mas a gente tem que levar essa questão da aprendizagem para os alunos. Então eu tive que mudar muita coisa. Aí entra a questão da autoavaliação. Se um dia eu na sala de aula, eu trabalhar com a EJA, eu quero também pôr a autoavaliação. Porque ela, volta a dizer, ela não serviu apenas para o aluno se avaliar dentro de um processo, dentro do processo daquele bimestre ou trimestre, mas serviu para eu avaliar também a maneira com que eu abordo os meus conteúdos com os alunos. Né? Então, eu mudei muita coisa. Sobre a questão de escrever no quadro, a forma que eu escrevia, a forma como eu produzia os meus exercícios, a forma que eu produzo as minhas provas, a forma também que eu converso, e também tem que entender, cada turma é uma turma. Tem turmas que gostam mais daquela aula mais séria, que vocês, uma aula mais explicativa, um pouco conteudista. Tem turmas que estão melhor com a questão daquela aula bem mais dinâmica, de alternâncias didáticas assim. Né? Então, claro que vou continuar mudando. Essas mudanças que eu do EJA, elas me surpreenderam bastante. Eu fui surpreendido. Culpa da obra, minha diretora. Mas foi bom. Foi bom que eu estou crescendo. E traz um amadurecimento profissional muito grande pra gente. E aí, o que você conseguiu perceber das especificidades da EJA? O que você conseguiu entender e falar, nossa, isso aqui realmente é só na EJA? Nossa, quer ver? Vou lembrar aqui. Alguma coisa que, sim, que é muito específica, que talvez você não encontraria nas suas turmas de 8º e 9º ano? A questão de utilizar o trabalho para puxar os links de aprendizagem. Professor, você quer dizer que o 8º não, eu sou tudo vagabundo? Não, gente. É porque os meninos muitos ainda nem começaram no mundo do trabalho. Né? Agora, se eu começar a falar da mecanização dos campos, até que as pessoas vão compreender, mas eles vão só compreender como citação. Eles não vão compreender como parte da vida deles. Né? Embora muitos alunos da EJA moram na cidade, muitos ainda trabalham em zona rural ou vieram desse meio. Eles viveram daquele tempo do Brasil rural, do Brasil também se urbanizando. Então tem muitas questões, né? Tem muitas questões que eu não vou... Porque se eu trabalhar com o 9º ano, igual o trabalho das aulas da EJA, os meninos, o que é isso, professor está falando? Nem sei o que é isso. Você sabe o que é plantação disso, daquilo, nem sabia que existiam essas questões. Então, a questão do trabalho, claro, eu trabalho a questão do trabalho com os 9º anos, mas de uma maneira bem mais didática e bem mais específica, e bem mais explicativa, e que talvez eles não vão entender alguns termos. Que aí eu percebo que eles já vão entender. Eu posso trabalhar de forma bem mais direta, que é uma especificidade da questão do trabalho. Porque a questão do trabalho é importante para eles, porque eles estudam também preocupados com o trabalho. Entendi. E mudando um pouquinho agora assim, aqui para a questão do município, em fevereiro desse ano teve a implantação das novas diretrizes, né, curriculares municipais. E a partir dessas novas diretrizes, né, para o ensino fundamental 1, 2, para o Premaja, para a própria EJA, a partir dessas novas diretrizes, como que você se organiza e organiza as suas aulas, tendo em mãos esse material? Nossa, eu tive em mão assim, de repente, né? Porque eu vim do Estado, o Estado tem outras planilhas educacionais, normas educacionais de trabalho. Eu li todas essas diretrizes e o meu planejamento foi baseado nessas diretrizes. Claro que o professor tem autonomia da sua aula. Eu espero que se respeite a autonomia do professor na sua aula. E eu creio que há muito também a se melhorar nas diretrizes, né, da EJA mesmo. Vejo que as diretrizes da EJA, eu creio que elas vão ser até futuramente modificadas, porque ficou um pouco baseada nos conteúdos dos 9º anos, com um pouco de enxugamento. Mas claro, gente, eu não estou criticando ninguém não, porque isso é a questão. Os conteúdos do currículo, das diretrizes, elas estão em constante construção. Tem estudos, tem disciplinas nas faculdades sobre currículo.
E elas também têm vários interesses sobre o currículo. Igual a EJA, eu vejo que a temática, trabalhar não só a história, mas os demais conteúdos de forma temática, é melhor do que trabalhar a questão temporalizada e conteudista. Até mesmo a gente cria a possibilidade de trabalhar a forma temática dentro dos sexto aos nonos anos também pode ser uma forma importante de se abordar, no meu caso, a história. Então, é um processo que ainda está em construção. Tem a questão ainda das BNCCs, os currículos básicos comuns, tem várias questões que incidem sobre a educação, que tornam um pouco burocrático, e muitas vezes o professor pode se sentir um pouco aprisionado a essas questões, mas temos que desenvolver a nossa autonomia frente aos currículos. Ou conjuntamente aos currículos. Principalmente porque você não vai conseguir cumprir todo aquele planejamento. Tudo aquilo que a diretriz talvez exija que você cumpra. Não vai conseguir. Principalmente nas estruturas escolares que nós temos. Mesmo em salas que você tenha 20 alunos. Porque é um processo. Como eu disse no começo, uma simples pergunta do aluno muda totalmente o seu planejamento. Ah, mas eu não posso mudar meu planejamento porque a diretriz me norteia a trabalhar tal forma. E a gente tem os vais e vens. Professor, eu estava no 9º ano. Eu comecei já no começo da República falando, professor, mas como é que... E a questão do Dom Pedro II, poder moderador, não entendi nada. E muitas vezes acontece, talvez o meu aluno possa perguntar para o professor que não entendeu mesmo, acontece. Então a gente tem que voltar, e mesmo que não faz parte daquilo que está determinado para aquele ano. Né? Então o processo ainda que está em construção, eu vejo que vai ter uns aprimoramentos do 6º ao 9º, mas eu creio que as mudanças são bem necessárias na EJA. Principalmente, a proposição que eu vejo, que eu e a minha coordenadora discutimos, que tem tido essa questão de trabalhar, no nosso caso, conteúdo histórico, de forma temática, não factual. Vai servir mais como um norte mesmo, como norte. Só para... O currículo, se você for olhar, ele deve servir como norte. Mas muitas vezes a gente tem aquela impressão que ele é um tipo de ditador, que tem que te obriga. Que você tem que estar preso nele, que ele é rígido e que não pode ter modificações. Não, o currículo é construído socialmente. Ele é construído também com a escola. E deve ser construído com professores, supervisores. O aluno também tem que ter participação na construção curricular? Também. Porque ele é o principal alvo disso. Né? Eu tive contato, eu leio. Quando a gente vai planejar as aulas da EJA, a gente pega as habilidades, que se trabalha com habilidades, os temas, habilidades e objetos do conhecimento. Né, até que os objetos de conhecimento, assim, eu acho bom essa maneira de trabalhar objetos de conhecimento, que te ampliam o seu foco de trabalho. Principalmente na EJA foi importante para mim. Né, para pegar a parte temática do trabalho e tratá-los da forma dos objetos, dos conhecimentos. Mas tem outros momentos que eu tive dificuldade porque o objeto do conhecimento não correspondia àquela temática. Eu penso, nossa, será que se eu colocar isso a mais, vai afetar essa questão do objeto do conhecimento que não está aqui presente? E a questão da ordem também. Tem tudo isso. Excelente. Professor Giliardi, então, boa tarde, novamente. Boa tarde. Vamos retomar, então, a nossa entrevista, né, dar continuidade na entrevista de ontem. E eu gostaria de retomar o seguinte: nós temos duas leis nacionais, que é a Lei 10.639, né, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008. Essas leis, elas falam para incluir no currículo oficial da rede de ensino algumas temáticas, por exemplo, a história e cultura afro-brasileira e indígena. E aí, como professor do Ensino Fundamental 2, né, de História, nos 8º e 9º ano, como que essas temáticas elas são discutidas com os seus alunos do Ensino Fundamental 2? Como que essas temáticas são trabalhadas com eles? Apesar da minha pouca experiência em sala de aula, eu sempre trago discussões sobre as temáticas da história afro-brasileira e da história indígena. Para quebrar aquela questão do mito da democracia racial e além do que
e além do que está presente nos currículos, né, que muitas vezes a gente trata tanto da questão indígena e da questão afro-brasileira, relacionados ao período colonial, ao período da escravidão, ali também na abolição da escravatura. E muitas vezes a gente acaba deixando de lado as questões culturais, sociais e que são importantes para a gente entender todas as culturas que influenciam a formação de uma identidade brasileira, uma identidade formada e forjada de maneira não tão democrática, baseada em autoritarismos, em preconceitos, em violência, né? Mas a gente sofre um pouquinho a questão, por exemplo, de trabalhar a questão da cultura afro-brasileira, por questões de preconceitos religiosos, por parte dos estudantes, dos próprios estudantes, até mesmo, não aconteceu comigo, mas eu já ouvi relatos acontecer com os professores, até mesmo dentro do ambiente escolar, pela não compreensão que as pessoas têm das leis. As leis que norteiam o ensino da história e da cultura afro-brasileira, tanto na história, na literatura também, né, que também se pede, mas há um certo preconceito e há uma certa dificuldade em se trabalhar esses temas, a ponto até de livros didáticos serem barrados, de vereadores em algumas cidades questionarem, usando o termo macumba, candomblé no sentido bem pejorativo e preconceituoso, para falar, as pessoas estão ensinando macumba na escola, estão ensinando feitiçaria, ou magia negra, ou magia branca. E acaba que você vê, de um lado, o preconceito religioso e um preconceito social. Né? Eu levo isso para o debate nas aulas para mostrar a importância disso na formação da identidade nacional. Uma identidade brasileira que é muito diversa, na verdade, e também para a gente tentar quebrar essa questão do preconceito, principalmente no Brasil, em que as pessoas das religiões de matrizes africanas sofrem violência constantemente, praticamente todos os dias, a ponto de ter traficantes evangélicos, que se dizem traficantes evangélicos, que entram nos terreiros, destroem terreiros. E eu sempre trago para a maioria, porque aqueles que se dizem cristãos, que são a maioria, eu sou evangélico, eu tenho a minha fé religiosa. Mas eu fico imaginando, eu coloco para eles pensarem, já imaginou se nós fôssemos a minoria? Se nós fôssemos taxados de maneira pejorativa? Se as pessoas enxergassem em nós um mal para a sociedade, do qual nós não somos este mal? E se as nossas igrejas fossem destruídas? Se a Bíblia fosse impedida de ser lida? Já imaginou como sentiríamos? É assim que essas pessoas se sentem, elas têm o direito. Elas têm o direito. Nós vivemos um país que é um Estado laico, que permite todas as religiões, ou se você também não quiser a questão da religião. E também que tudo isso está imbuído, está presente também a questão do racismo. A questão que eu sempre procuro discutir nas minhas aulas. Né? Sempre discuto a questão do machismo e a questão também do indígena, que é uma questão ainda muito atual. Né? A gente conversou ontem sobre, muitas vezes, até a gente colocar as comunidades indígenas todas como se fossem uma só. Não, elas são diversas, no sentido religioso, cultural, no sentido de infraestrutura, de construções, em vários aspectos. Acaba que toda essa colonização que tivemos dizimou grande parte dessas populações, eliminou grande parte da religiosidade delas, e ainda, nos dias atuais, a gente pode observar projetos políticos que vão contra também a população indígena. E de gente que acha normal, porque não enxerga o índio como gente, como ser humano, como cidadão, como digno de proteção, na saúde, de segurança. Não, enxergam ele apenas como selvagem. E muitas pessoas ainda enxergam como aquele que incomoda ou que até que impede o desenvolvimento no setor agrário do país. E é triste, uma visão totalmente antiquada, uma visão totalmente perversa, né? E que a gente tem que trabalhar, por isso tem que trabalhar a questão da história indígena também, para superar esses preconceitos, para que as pessoas, para que o negro brasileiro passe a ser respeitado dentro da sociedade, para que passe a ser tratado de maneira digna, como cidadão deve ser tratado. E o índio também respeitado nas suas religiões, nas suas culturas, na sua forma de pensar a vida. As comunidades quilombolas também são outros exemplos, né? A gente também pode trabalhar em sala de aula.
Entendi. E você disse aí da questão da literatura, né? Essas temáticas, então, elas são trabalhadas não só na história, mas também de forma interdisciplinar, correto? Sim, mas pouco. Eu não vejo tantos professores trabalharem por todas essas questões que. Porque são leis atuais. Nós sabemos no Brasil como uma lei, uma coisa é a lei, outra coisa é a aplicação dela. E a estrutura para que essa lei, no sentido educacional, seja aplicada. Mas, claro, eu trabalhei em escolas que eu vi professores de literatura, professores de outras disciplinas, trabalhando essas questões também. Usando, na verdade, os textos literários para trabalhar uma questão envolvendo história. Claro, e é muito bom que tenha essa questão interdisciplinar. Eu até esqueci de falar no começo que a história ela é conjunta com as demais disciplinas. E na questão da história da cultura afro-brasileira, da história indígena, ela é importante esse relacionamento dela interdisciplinar, principalmente com letras, sociologia, filosofia, literatura, artes também, né? Que também a artes também é destinada, as leis são destinadas a disciplinas relacionadas às artes. E também já vi professores de artes, inclusive uma professora que chama, esqueci o nome dela agora, meu Deus. Eu esqueci o nome dela, mas ela também trabalha essas questões usando as músicas, usando as formas musicais, os estilos musicais, para trabalhar esses temas que são importantes também serem trabalhados nas escolas. Isso. Não, eu te perguntei porque, por exemplo, a BNCC, como você disse, ela vai abordar esses temas que, na verdade, são contemporâneos, né? E dentro desses temas tem as questões das relações étnico-raciais, a própria cultura afro-brasileira, indígena, como você disse, né? E como a nossa diretriz municipal aqui é baseada na BNCC, acaba que isso tem que ser incorporado, né, nos currículos, nas nossas propostas pedagógicas. E aí eu te perguntei da questão da interdisciplinaridade, porque isso é trazido de uma forma transversal, ou pelo menos se pretende isso, né, trabalhar esses temas. Inclusive, na lei, eles trazem a palavra preferencialmente no ensino de história, né? Então, aí por isso que eu te perguntei para ver se isso é trabalhado de uma forma integrada, né? Incluindo outras disciplinas. E aí, É, professor, sim, pode falar. Deixa eu interromper. Eu vivi essa experiência com professores que eu convivi, mas são poucos. Eu não sei se nas demais escolas tem essa interdisciplinaridade, né? Porque são professores que eu vejo que são engajados nessa questão. Porque essas leis representam o movimento da sociedade civil, representam lutas dos movimentos indígenas, dos movimentos que lutam contra o racismo no Brasil, das comunidades negras no Brasil, e que são lutas atuais, são lutas ainda que continuam, né? Então, dentro do espaço escolar também há muita luta em relação a essas questões, né? E eu lembrei a professora chama Sabrina, ela foi juntamente comigo na escola Padre Mário Florestan, na escola estadual onde eu lecionei ano passado. E ela usava da música para trabalhar essas questões. Certo. Professor, falando um pouquinho sobre a formação docente. Você é professor de história, né? Fez história, como você disse na entrevista de ontem. E é professor do ensino fundamental 2, mas agora lecionando para um público diferenciado, que é a EJA, né? Com relação à sua formação, ela te ajudou a trabalhar com os seus alunos, tanto do ensino fundamental como com os jovens, adultos e idosos que agora são seu público, digamos assim? De certa maneira, sim, principalmente pelas matérias de estágio. Claro que não tem uma disciplina específica, seja na área de história ou das matérias pedagógicas que são trabalhadas na história, para trabalhar com esse público, com o público da EJA. Né? E há discussões sobre se é necessária disciplina, se existir ela, quem é que vai ministrar? Aqueles que trabalham nas suas áreas específicas ou o curso de pedagogia ou a faculdade de educação? Porque, principalmente quando discutíamos, né, a questão da PNLD, dos livros didáticos,
como eu falei sobre a história temática, isso também é bem debatido sobre como são produzidos esses livros. E alguns livros que a gente tem contado acabam que possibilitam a gente ter uma compreensão de como podemos trabalhar com a EJA. Mas ainda é pouco, é verdade, é pouco. Ontem, depois que as câmeras desligaram, que teve os problemas tecnológicos que acontecem, a gente até já começava a pensar, né, a discutir sobre isso, porque a EJA é específico, tanto pelo pouco tempo, porque eu tenho um ano, praticamente de 8 a 10 meses para ministrar aulas no nono ano. Agora a EJA são 6 meses, são apenas para você ministrar aquelas aulas. Então tem essa redução de tempo e a redução também das abordagens. E tem a questão do público, né? A origem deles, o contexto do bairro, o contexto social, político e econômico deles. E a gente, de certa maneira, por mais que aborde essa história temática que eu disse no começo, a gente vai sentir dificuldade. Claro, o professor que já está há mais tempo, já trabalha mais com a EJA, ele já tem todas as estratégias, as metodologias e a forma correta de trabalhar. Eu creio que eles podem oferecer bastante conhecimento, informação e também trazer suas estratégias como exemplo para estudos profundos sobre a EJA e de como trabalhar com esse grupo específico de estudantes, que creio que de 1988 para cá, ou até mais dos anos 2000, no início dos anos 2000 até os dias de hoje, é um público que continua a aumentar nas escolas. Não tiveram o acesso à educação no tempo regular, mas vão recuperar, né, esse acesso agora. E é importante. Né? Então, a formação em si, claro que ajuda, a gente domina os conteúdos. O professor, além de um professor, ele é um pesquisador, porque ele pesquisa, ele prepara a sua aula, ele tem todo o planejamento para levar para os alunos. Mas claro que necessita, sim, de certa forma, de uma formação especial para trabalhar com a EJA. Mas, claro, isso acarretaria mudanças bem estruturais. Né? A gente pode falar no sentido de concursos, de escolha de professores, de exigências de currículo, e que já são discussões fervorosas a questão curricular no Brasil, seja desde as universidades ao ensino fundamental. Isso, porque é o seguinte, as principais legislações hoje traz essa questão da formação continuada diferente de um professor de EJA, né? Uma formação diferenciada, porque tem que ser uma formação voltada para esse público, né? É um público diferente que traz, são jovens, adultos, né? Na maioria trabalhadores. Então, eles têm diferentes idades, diferentes culturas, cada um tem uma experiência de vida, de história. Então, trabalhar com esse público tão heterogêneo, né, tudo numa sala de aula, eu acho que é importante, sim, a gente trazer essa questão de uma formação diferenciada, não é isso, para esse professor? Sim, claro que sim. Você disse uma coisa importante, é heterogêneo. A sala de aula em si é heterogênea. No fundamental, são pessoas que têm formações diferentes. Nós falamos dos aspectos religiosos há pouco tempo. Na mesma sala de aula, eu vou lidar com um aluno que é evangélico, com um aluno que é católico, com um aluno que é protestante, outro já é neopentecostal, outro aluno já não diz que é ateu, agnóstico, não acredita em Deus nenhum. Vou lidar com os alunos que fazem parte do Candomblé e das demais religiões de matriz africana. Né? E a questão do trabalho amplia mais ainda a heterogeneidade na EJA. E agora a questão da idade também, porque tem certo conjunto, tem aqueles que são mais experientes, estão em idade mais avançada, e tem aqueles que são jovens, mas que no tempo regular não conseguiram acesso à educação ou por questões de reprovação. Então, como lidar com isso? Como lidar com grupos que dentro da sala de aula vão entrar em conflito? E a forma com que eles vão aprender não é a mesma para o jovem, para o senhor. Todos têm uma maneira específica de compreender determinado conteúdo. Então é necessário, ou nos cursos, ou na graduação, mas isso provoca discussões curriculares e que geram grandes debates. E, claro,
a formação continuada, né? E a formação continuada, ao meu ver, uma proposta minha, talvez um pouco idealista, ela tem que ser ampliada pelo município, pelos estados e pela União, né? Tem que ser mais ofertada para os professores, para que eles tenham mais acesso à formação continuada, porque ela é importante. Ela é importante para a atualização do conhecimento, para o aprimoramento da metodologia de ensino e para que a gente possa atender melhor os públicos específicos do nosso trabalho. Isso, e como eu te disse ontem, o que a gente busca, né, com essas diferentes narrativas, né, docentes, das práticas docentes, dos fazeres docentes, é justamente isso, porque os professores, eles têm formação diferentes, né? Então, você, com a sua experiência, pode contribuir com outros professores, né, que às vezes teve uma graduação diferente da sua, ou teve uma experiência diferente da sua, que às vezes precisa justamente da sua narrativa, da sua experiência, para ele conseguir fazer essa docência de uma forma melhor, né? Eu acho que o que nós buscamos aqui é isso, é compartilhar isso. É, Sim. o seu trabalho mesmo, a sua pesquisa, conversando com professores de várias disciplinas, é um trabalho que creio que vai contribuir muito para essa formação docente, que vai contribuir muito para novas experiências, para novas abordagens em relação à EJA, até mesmo em relação ao ensino fundamental. E é necessário discutir isso, é necessário a questão da formação continuada, discutir a proposição dos cursos de graduação, já que porque esse público aumenta a cada dia. E é bom que as pessoas tenham o mesmo acesso à educação e que venham ter acesso de qualidade e, ao mesmo tempo, valorizar a educação que recebe, lutar por essa melhoria juntamente com os professores e com todos, numa sociedade mais justa, mais igualitária. E é importante mesmo que os professores que têm experiência tenham esse diálogo com professores que não têm, sejam na produção de livros, artigos, periódicos, nos vários ciclos de debate e também em pesquisas na graduação do bacharelado, as monografias, as teses, as dissertações, como você tem feito agora e que contribui muito para nós professores. Isso, e também, por exemplo, no seu caso, professor, que eu imagino o tão desafiador que foi, né? Por exemplo, você estava dando, né, dar aula para um determinado público, né, no 8º e 9º ano, e de repente se vê lecionando para um público completamente diferente, né? Então, eu acho que esse trabalho vai trazer contribuições nesse sentido, né? De ajudar professores que tiveram né? Pode falar. Não, vai ajudar bastante. Nós falamos, né, que a gente trabalha agora por contrato, você já trabalhou também como professora por contrato. E muitas vezes as opções de escolha, você vai trabalhar talvez com um público que você não foi tão preparado nas aulas da universidade, na graduação, nos estágios. Os estágios nem tão. Os estágios, na maioria das vezes, não trabalham com a EJA, né? Trabalham mais com o ensino fundamental e o ensino médio regular. Né? E isso também pode provocar futuramente discussões para se ampliar o estágio para a EJA também. Então, o professor que chega na sua primeira turma, já é logo a turma da EJA, com todas as suas esqueci como fala essa palavra, com todas as suas coisas específicas, com todas as suas diferenças, com todos os seus o público diversificado, o professor vai ter um choque. Até ele se ambientar, ele vai necessitar do diálogo com os demais professores. O professor tem um choque, que é normal na nossa profissão. Quando você parte da teoria para a prática, né? Então, é importante que tenha essa questão da formação, essa questão. E para mim foi um choque. E eu ainda sou surpreendido todo dia. Ainda bem que eu tenho as coordenadoras pedagógicas, a coordenadora da área de história, que já tem uma experiência, uma certa relevância no trabalho da EJA, me orienta, não, vamos abordar tal assunto dessa forma, porque você talvez está abordando esse assunto, mas pensando no seu público do 8º e do 9º ano, que são adolescentes. Mas dessa maneira eles não vão entender. Então vamos abordar da seguinte forma, que vai atingir esse determinado público da maneira
correta. Ou seja, é um processo, eu estou nesse processo em constante aprendizagem. Isso mesmo. Professor, da minha parte, eu consegui pegar bem nas suas narrativas, né, tanto a de ontem quanto a de hoje, da sua ação profissional, sobretudo agora na EJA, né, gravando as videoaulas para a EJA, eu consegui verificar, por exemplo, como que você seleciona os conteúdos, né, quais são as suas metodologias. Eu sei que é recente, mas já deu para perceber, você também já deve ter percebido, e eu acho que fica isso muito claro, que na EJA realmente tem que ser específico, né? Como você disse, a EJA tem que ser alguma coisa mais rápida, né? O processo ele é diferenciado, mas com a sua fala eu consegui entender bem assim os objetivos que você pretende alcançar, quais são as suas percepções com relação a esse público. Então, assim, da minha parte, eu quero muito agradecer pela sua entrevista, pela sua fala, e dizer que com certeza ela vai contribuir com outros professores, com outras ações docentes, né? E eu gostaria de se você, assim, para você ficar à vontade para finalizar da forma como você achar melhor, se tiver alguma coisa que você queira complementar na sua fala, né, alguma coisa que você se lembrou, fique à vontade, no mais, muito obrigada, viu? Agradeço muito. Eu que agradeço o convite que eu recebi, assim, até fiquei surpreendido, mas ainda bem que eu pude trazer uma pequena contribuição para a sua pesquisa e para as demais pessoas que vão desfrutar da sua pesquisa, do seu trabalho e vão ser beneficiadas, né? Inclusive eu mesmo que eu quero ver todo o resultado final com os demais professores que você entrevistou. Assim, eu amo história, desde criança escolhi fazer história e ser professor, mesmo contra os preconceitos que as pessoas têm em relação às disciplinas ligadas à educação, porque eu creio que a educação transforma o mundo. Eu tenho exemplos na minha família de como a educação pode transformar a vida das pessoas. Eu sei quantos meus pais lutaram para que eu conseguisse, eu, meu irmão, meus tios lutaram para que meus primos também conseguissem. Então a gente tem que valorizar a educação. E eu sempre volto à questão da cidadania, da questão de ser e se ver, de se enxergar e atuar como sujeito histórico, de não ficar acreditando em mitos, em heróis que se julgam tutores, superiores ou cuidadores do povo, para as pessoas terem uma verdadeira ação política, para não se conformar com o status quo, não aceitar certas verdades que parecem ser inquestionáveis em todos os âmbitos da vida e fazem com que as pessoas não tenham melhorias nas suas condições de vida. Então, eu vejo a história muito importante para isso. Para se compreender, sim, o passado, compreender o presente e ter uma melhor projeção para o futuro. Claro, tivemos muitos erros históricos e a gente observa muitos deles reacenderem na atual sociedade. Por isso é necessário um investimento mais pesado ainda na história, discutir as questões de historiografia na sala de aula da maneira que o aluno entenda, discutir os termos políticos, respeitando também a opinião do aluno, valorizando a questão da democracia, porque as pessoas conhecem pouco sobre democracia. Pensam que democracia é só quando vão escolher os nossos representantes. Mas a democracia é mais ampla, a história faz parte da questão democrática. E como é importante a democratização do ensino, o acesso ao ensino a pessoas que não puderam ter esse acesso na idade que a gente põe como correta, por várias questões. E questões de implicações políticas da história brasileira. A história também é importante para superar os desafios da sociedade em relação a todos os tipos de preconceito que continuam matando pessoas, continuam violando direitos. E a gente tem que lutar contra isso. A história é importante para nós compreendermos que não existe raças, que fazemos parte de uma espécie chamada Homo sapiens, independente da nossa cor, do nosso tamanho, do nosso jeito ou da opção sexual, e que, no sentido religioso, somos filhos, então, somos filhos de um mesmo Deus que fez de um homem todos os demais homens. Eu gosto de trazer essa questão científica e religiosa para atingir ambos os públicos, mostrando para eles o quanto é importante para entendermos a sociedade de hoje, compreendermos a história, diante de seus vários estudos, suas várias metodologias, porque a história não é
não é, não são contos, não são anedotas. A história é uma ciência, ela tem seus métodos e metodologias científicas e que deve ser respeitado, especialmente para a questão da educação. E eu agradeço a você novamente, muito obrigado pela entrevista, pelas questões burocráticas que tivemos na entrevista, às vezes que foram marcadas e não deu certo, por vários motivos, e pela sua paciência, pela forma que você também aborda a questão do ensino de história, e que a sua pesquisa vai contribuir bastante para nós professores. E as demais pesquisas que virão através desta. Ótimo, que bom. Essa é a intenção. Para mim é um desafio porque, pensa, eu não sou da história, né? Eu sou da letras. Então, às vezes, trabalhar a questão específica do ensino de história é um pouco mais complicado porque eu não tenho essa visão acadêmica que vocês, professores, têm, né? Mas é claro, como você disse, que a importância do ensino de história para a formação, né, da consciência histórica do cidadão, para a formação dele mesmo, né, social. A gente sabe, e isso fica claro, com certeza, a contribuição do ensino de história. Com relação às entrevistas, entre idas e vindas, acabou que no final deu tudo certo. Eu também agradeço pela paciência. Não, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, viu? Foi muito bom. Tudo bem então, professor, eu vou finalizar aqui, você pode continuar, só para a gente finalizar a conversa, tá? Só um instante.